Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos no Ecoa PUC Rio e recebemos Rivaldo Moreira Neto, CEO da Gás Energy. O nosso tema é o gás natural. Bom dia, Rivaldo. Bom dia, Cavanha. Tudo bem? Grande prazer estar aqui, satisfação. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Rivaldo, vi num gráfico da EPE que iremos sair de 59 milhões de metros cúbicos de gás por dia de produção líquida para 147 em 2030. Nós temos no Brasil uma equação clara para esse crescimento, demanda, oferta? Como é que está isso? Olha, Cavanha, os números da EPE são realmente bastante impressionantes, né? As nossas projeções também caminham para o mesmo horizonte e, de fato, a gente está diante de uma grande oportunidade, né? O Brasil, o pré-sal demonstrou com clareza que é uma realidade, né? Uma realidade geológica, porque o recurso está lá, é uma realidade econômica, porque é econômico produzir, né? Ele tem um custo bastante competitivo. A gente tem bastante confiança hoje que a trajetória de crescimento é bastante interessante. Agora é importante a gente analisar o número de uma forma, né, mais global, né? À medida que esse número de 139, 160 milhões, que alguns números também podem chegar, a gente está falando de um gás que vai vir basicamente associado ao petróleo. Então ele depende da equação do petróleo também para que ele possa se viabilizar. E quando nós pensamos no petróleo em si, acho que a confiança, inclusive, é até muito maior de que a curva vai, de fato, se materializar. Ela vai acontecer, porque a gente está falando aqui que o Brasil hoje tem uma das reservas talvez mais competitivas de se desenvolver no mundo, né, bastante atrativo, e a gente vai caminhar certamente para um horizonte ali de 5, 6 milhões de barris por dia, que é mais do que o dobro que nós produzimos hoje, né? Então, quando nós pensamos no gás em si, é importante que a gente veja da seguinte maneira: o gás é uma possibilidade. Enquanto o petróleo, né, ele tem na sua equação hoje, eu acho que elementos mais que suficientes para poder incentivar esses investidores, esses produtores a ir adiante com a exploração. No caso do gás, eu tenho que analisar isso de outra forma, porque para o produtor ele é um risco. Então, se a gente pensar que, olha, se ele é associado ao petróleo, ele vai vir de qualquer jeito, então ótimo, essa é uma grande oportunidade, sim, mas ao mesmo tempo, para quem vai produzir, isso também significa um risco. Agora, o ponto central é que, sendo associado e precisando produzir esse gás para também produzir mais óleo, liberar também a produção um pouco, não é? O crítico é o quê? O escoamento desse gás? O crítico, na verdade, eu não diria que é o escoamento. O crítico é a demanda para esse gás. É a garantia de que no final da ponta, na ponta final, eu terei efetivamente consumo para esse gás, né? Então, por que isso é tão relevante? Porque o petróleo, a grande variável para o produtor é a garantia de que o fluxo do petróleo estará garantido. Então, ele sempre vai analisar na sua definição da monetização, né, no momento que ele define que vai de fato monetizar aquele recurso, ele vai analisar o seguinte: olha, eu tenho demanda, eu tenho condição de contratar a demanda para esse gás no horizonte necessário para o projeto ou não? Eu tenho alguma outra alternativa? Será que a reinjeção é uma alternativa? Será que exportar esse gás também é uma alternativa? E aí a gente se depara com o fato de que nós não viemos desenvolvendo o mercado de gás no Brasil ao longo dos últimos anos. Se a gente pegar as curvas, né, de evolução da demanda, a gente vê que a demanda industrial, por exemplo, não cresce há pelo menos uma década, né? Por uma série de questões, a demanda não vem se desenvolvendo. Então, o que a gente se depara hoje é com uma curva de crescimento da produção de petróleo bastante forte, bastante importante e cuja probabilidade de acontecer, acho que é bastante elevada, mas ao mesmo tempo nós temos o risco de não perceber todo esse gás que será produzido, que será, de fato, que sairá junto a esse petróleo, de fato chegar ao mercado. Então não há uma garantia de que, havendo petróleo, eu terei o gás, à medida que os produtores poderão ter outras alternativas para monetizar esse gás. Esse é um ponto importante, quer dizer, qual parte da demanda deve puxar mais esse futuro? A industrial, a doméstica, a térmica? Olha, acho que não tem uma solução única, né? É importante que a gente olhe isso sempre também de uma forma bastante macro, porque, como eu comentei, a indústria não vem se desenvolvendo. Agora, não existem projetos industriais ou potencial para que a indústria possa crescer o consumo? Definitivamente existe esse potencial. Agora, o grande desafio nós passamos os últimos anos desestimulando o consumo de gás no Brasil. À medida que os custos sempre foram bastante elevados, ou pelo menos há algum tempo já vem numa crescente em relação ao seu custo, a percepção da indústria em relação ao gás não vem sendo muito positiva, né? Positiva. Então, nós temos hoje, por exemplo, algumas indústrias importantes no estado de São Paulo saindo do gás. Então, veja que nós mal completamos a transição para o gás no setor industrial brasileiro, porque nós vamos voltar um pouquinho na história, né? Quando nós começamos
a ter o gás da Bolívia, e nós tivemos o Gasbol, havia uma obrigação, uma necessidade de se aumentar a demanda para que todo aquele gás 30 milhões de contratado, metros cúbicos de gelo. exato, pudesse ser, de fato, encontrar mercado. Então nós nós chamamos a indústria e incentivamos ela para que ela migrasse para o gás. Depois, por uma série de outros fatores que foram acontecendo ao longo do tempo, nós passamos a desestimular, nós tivemos que reservar mais gás para a térmica, então o custo acabou subindo. Então no final dessa equação, nós viemos desestimulando o consumo. Então hoje, o que é necessário é dar um sinal de que, olha, é possível sim nós encontrarmos as duas pontas. Existem projetos industriais, a gente tem acompanhado muito de perto, existem projetos industriais bastante interessantes que demandarão muito gás, ou que demandariam muito gás, e nós sabemos que o potencial também existe, na oferta também existe. Então, o grande desafio hoje é de integrar essas duas pontas. Você falou de custo, né? Falando de preços, os preços do gás no Brasil hoje, comparados no mundo, e a tendência para o futuro, como é que você enxerga isso? Olha, acho que a tendência ela é bastante positiva, tá? No sentido de que, à medida que nós temos hoje um contexto de monopólio, um contexto em que um único comercializador, né, detém todos os contratos, e você avança para um cenário em que eu terei maior pluralidade de produtores ou de comercializadores, a tendência natural é que quando você passa a ter competição é que os preços caiam. E se nós formos olhar a equação econômica dos principais campos do pré-sal, lembrando que esse gás é associado, também existem elementos que podem sustentar uma queda bastante expressiva do preço. Aí você bem comentou, mas e o escoamento? Né? O escoamento não é um problema, não é um risco? O processamento, não existe infraestrutura para todo esse gás que poderia vir? De fato, eu terei que investir nessa infraestrutura. Agora, o fato de ter que investir em infraestrutura nova não necessariamente vai me levar a um custo muito alto, porque no final do dia preço é referência, preço é alternativa. Então, o produtor vai olhar para aquele campo e dizer o seguinte, olha, pensar que eu preciso garantir o fluxo do petróleo. Se a reinjeção não é uma saída, e eu eventualmente tenho que exportar esse gás, eu tenho que competir no mundo. Então, o preço do gás no mundo hoje é precificado basicamente a Henry Hub, que é o preço no mercado americano. Então, o GNL hoje, que está aí, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o GNL também, é um preço que tem aí convergido para o mercado americano, para que tem que ser praticado no mercado americano, né? Então a gente naturalmente tende a ter essa referência sendo praticada também no mercado brasileiro. Vai custar Henry Hub no mercado brasileiro? Não, mas é uma referência que pode nos ajudar a trazer esse preço um pouco mais para baixo. Essa referência, essa pressão para baixo, ela tem paridade internacional, quer dizer, pela importação, é isso que você diz? Hoje o preço que a Petrobras pratica hoje, né, ela tem uma paridade com o preço do mercado de GNL Spot, né? O mercado tem um preço um pouco mais elevado, né, quando nós olhamos a trajetória histórica, mas quando a gente passar a ver outros projetos entrando e de fato trazendo esse gás para a costa, o que a gente pode esperar de fato é que eu tenha produtores que precisarão desenvolver demanda, que precisarão garantir espaço para aquele gás, para de novo garantir que o fluxo do petróleo naqueles campos de gás associado também esteja garantido. Então no final do dia eu tenho pressões que vão estimular, que vão levar esse produtor, esse comercializador, a buscar um preço menor. À medida que o mundo está convergindo para preços menores, hoje por conta da competição que o gás americano trouxe para o mercado global, né? E uma entrada de projetos muito grandes, com a disponibilidade de gás também um potencial bastante elevada, que também tem elementos suficientes para trazer esse preço para baixo, mesmo tendo que investir em novos gasodutos de escoamento, mesmo tendo que investir em novas plantas de processamento. E aí, Cavan, é importante lembrar o seguinte, os últimos leilões de energia elétrica, que é um fator super importante, é um outro pedaço da demanda que certamente vai ser essencial para que a gente tenha espaço para esse novo gás, ele já vem sinalizando preços menores, né? Nós tivemos aí um leilão a -6, né, promovido pelo governo há poucas semanas, térmicas de GNL sendo vendidas a menos de R$180 o megawatt-hora. Isso sinaliza um preço de gás aí na faixa de $5. Em 2017 também o projeto de Marlim Azul, o projeto que foi vendido também com gás do pré-sal, projeto térmico também, sinaliza também pelos preços de energia elétrica, também sinalizam custos de gás na costa chegando aí na casa dos $5. Então é razoável supor que a gente tenha assim um caminho natural de queda nos preços ao longo dos próximos anos. Agora, Rivaldo, a questão das tecnologias aí, separação do gás, os dutos, compressão, rotas, o CNG, né, também, quer dizer, como é que isso tudo está e como é que o Brasil está inserido nesse processo tecnológico? Olha, Cavanha,
é preciso reconhecer o trabalho que a Petrobras tem feito, né, ao longo dos últimos muitos anos, né? Foram gasodutos de escoamento aí de centenas de quilômetros, a profundidades bastante elevadas. Então, quando nós pensamos em todo o investimento em tecnologia e infraestrutura para que eu viabilize a monetização de grandes reservas de petróleo e gás, acredito que o Brasil está mais do que inserido, né, na fronteira tecnológica. Quando a gente vê agora o que tem acontecido no mundo, né, com o GNL, por exemplo, aí a gente talvez tenha uma oportunidade muito interessante de trazer para o Brasil tecnologias que podem nos ajudar justamente a desenvolver demanda e desenvolver outras formas de utilização para o gás natural. Né? Então, o que a gente tem visto com o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com o shale, né? Quando a produção cresce muito nos Estados Unidos e a demanda acaba respondendo um pouco depois, né, você tem um estímulo natural para que você desenvolva outras formas de utilização desse gás. Então, o GNL hoje, ele está sendo combustível para caminhão, ele está sendo levado para consumidores industriais por caminhão. Então, ele pode deslocar diesel, por um lado, ele pode otimizar investimentos em infraestrutura, né? Eventualmente não sendo necessário investir em grandes gasodutos, eu posso levar esse gás na forma liquefeita até o meu ponto final de consumo. Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro que está nesse momento de abertura, no momento em que você teve aí uma série de ações sendo tomadas por esse governo com o novo mercado de gás, que para justamente promover uma abertura, destravar, né, os vários pontos que talvez atrapalhavam ali a nossa evolução, é que nós temos hoje à disposição todas as tecnologias para que sejam colocadas no nosso mercado. Então, o Brasil não necessariamente vai ter que construir grandes gasodutos para o interior. Por que não pensar que eu tenho a possibilidade de fazer a liquefação do gás do pré-sal na costa e levar isso até alguns centros de consumo que hoje não são assistidos? Então, certamente haverão tecnologias que nos ajudarão a fazer com que esse gás seja interiorizado, né? E aí, acho que é uma oportunidade bastante interessante, e nós já temos empresas, já temos investidores no Brasil que têm tomado esse caminho e, de fato, transformando aquilo que parece muitas vezes uma promessa de algo que muito lá na frente pode acontecer, a gente já começa a ver agora algumas iniciativas sendo tomadas e com sucesso. Interessante, você falou liquefazer para depois mandar para o interior e para outros pontos do país, também eletrificar e mandar já na rede existente elétrica. Não? Claro, claro. A verdade é que você tem hoje várias alternativas à mesa, né? A gente fica, no Brasil, muitas vezes a gente tem aquela, até como um efeito do fato de nós termos ficado muito tempo sem desenvolver demanda ou ficando numa posição de certa estagnação, né, em termos de mercado, é que todas as vezes que aparece alguma inovação, alguma promessa de desenvolvimento, parece que as coisas estão muito distantes no tempo. Ou então que agora que nós estamos promovendo uma reforma na regulação, que as coisas também acontecerão só daqui a muitos e muitos anos. A verdade é que não. A verdade é que você tem a condição hoje, né, de transformar o potencial que nós estamos vendo para os próximos anos em medidas que já podem trazer algum impacto, algum efeito agora, né? Então, o GNL, por exemplo, é um caso bastante interessante. Temos aí empresas já promovendo esse tipo de modal, né, trazendo caminhões para o Brasil para poder estimular o uso de GNL em frotas de caminhão. Temos uma coisa que eu acho que é super importante comentar, que é o biogás, o biometano, que é uma forma de produzir gás, né, de processos distintos, né, não só a partir do petróleo, mas talvez, por que não, a partir de aterros sanitários. Né, você tem formas de produzir biogás, que é um gás como qualquer outro, só que produzido a partir de um outro insumo. Então, aterro sanitário está no Brasil inteiro, tem aterro sanitário. Eu tenho vinhaça na produção de cana, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem várias formas de promover, de produzir gás, e a partir dali, com o uso de tecnologias como essa de liquefação ou de compressão do gás, eu posso ajudar na interiorização e de uma forma economicamente eficiente, à medida que eu tenho que investir talvez menos e chegar ao mesmo resultado que eu teria. E diversificando também. Diversificando, que é super importante. Que protege o sistema como um todo. Que protege o sistema como um todo. Então, nós temos hoje no Brasil, Cavanha, uma grande possibilidade, porque nós temos essa grande curva de possibilidade, né, potencial de crescimento da produção a partir principalmente do pré-sal, que vai ter que se materializar de alguma forma. Isso existe hoje uma ansiedade muito grande, porque nós tivemos já algumas decisões que levaram a um potencial de produção gigantesco a ser reinjetado, por exemplo, porque não via alternativa no mercado. Então, você tem sim essa grande possibilidade por um lado, você tem tecnologias indicando que, olha, é possível chegar com esse gás no consumo final de uma forma diferente e economicamente eficiente.
Né? Então é preciso agora a gente unir essas pontas, porque o potencial está colocado. Você tocou a palavra regulação e eu pergunto a você, quer dizer, regulação, a parte também federal, os estaduais, a ANP, como é que isso está hoje? Quer dizer, estamos bem ou ainda temos muita coisa a fazer? Olha, eu diria as duas coisas. Estamos bem, mas temos muitas coisas a fazer. Por que estamos bem, Cavanha? Porque se nós tomarmos as medidas que foram anunciadas esse ano, né, com o novo mercado de gás, né, o TCC, aquele termo de compromisso assinado entre a Petrobras e o CAD, né, com um grande trabalho do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Economia, da ANP, você endereçou questões essenciais e elementares para que a gente pudesse ter essa conversa hoje, ter essa conversa de potencial de mercado. Porque com o TCC eu enderecei de forma bastante objetiva questões que eram muito importantes, como por exemplo, acesso ao sistema de transporte. Todos nós sabemos que há uma sociedade física no sistema, mas o emaranhado contratual não permitia que esse acesso pudesse ser aberto para que terceiros, né, levassem o seu gás até o seu mercado. Então, com o TCC, eu passei a ter a previsibilidade, eu passo agora a ter a olhar para 2020 e 2021 e perceber que, olha, é possível sim a ANP, os transportadores promoverem agora uma chamada pública, porque o TCC endereçou questões essenciais em relação a esse tema. Também teve um elemento importante, né? O TCC ele colocou ali que os produtores hoje, que são parceiros da Petrobras em alguns investimentos, não poderão vender o seu gás para a Petrobras. Então, de novo, eu tenho uma outra... Você força a criação de um mercado. Exato, eu tenho agora que olhar, o produtor agora está olhando para 2020, 21, 22, 23, quando seus contratos vão acabando com a Petrobras, dizendo o seguinte, eu vou ter que levar esse gás para algum lugar. E aí o TCC também endereçou o caminho para que esse gás pudesse chegar até o mercado. Então, o sistema de transporte, agora, nós temos um caminho para desenvolver, para que eu possa ter chamadas públicas, para que eu possa ter, então, a possibilidade real de um consumidor, de um outro comercializador, de uma distribuidora acessarem o sistema e promoverem o mercado. Né? Então, o TCC, ele endereçou aquilo que havia de mais elementar. É o suficiente para que a gente tenha um mercado dinâmico, vibrante e que no longo prazo se sustente? Não. Mas, ao mesmo tempo, ele é o suficiente para que a gente comece a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer ao longo dos últimos 20 anos. Então, é importante essa mensagem porque há, muitas vezes, uma ideia de que, não, nós vamos demorar 15 anos para que a gente tenha a possibilidade de ter algum mercado. Veja bem, a ANP soltou uma agenda regulatória que, de fato, indica, olha, vou precisar aqui de 4, 5 anos para chegar a um arcabouço que eu entendo como regulador que seja o ideal. Mas, ao longo desse caminho, eu já posso, a partir do ano 2020, começar a promover certas negociações e eu já posso hoje imaginar uma transação privada acontecendo a partir de 2020 e 2021, porque o elementar está colocado. Não é o ideal ainda, mas já é possível haver transações privadas. O direcionamento está dado. O direcionamento está dado. Nós percebemos já os agentes entendendo isso e tomando muitas providências, se organizando para poder aproveitar esse momento. Então, nós temos hoje, de forma muito objetiva, Cavanha, indústrias, produtores, comercializadores, todos se mexendo para tomarem posições, para montarem posições e assim, quando essa oportunidade de fato se materializar, eu já esteja preparado e com as negociações encaminhadas. Agora, Rivaldo, olhando a produção, o escoamento, a chegada em terra e depois os processos todos necessários e ativação para o interior nos consumos todos, qual é o perfil dos investidores em cada uma dessas etapas? Na produção, no escoamento, na recepção, no tratamento? Olha, Cavanha, a cadeia é bastante extensa, né? E eu diria que vai caber muitas figuras ao longo dela. Naturalmente, quanto mais próximo ao upstream eu estou, né, mais próximo à produção, o perfil deve ser majoritariamente de empresas, né, das oil companies, né, das grandes, né, das majors, das super majors, mesmo das empresas médias, que vão olhar para a sua produção, que vão investir ali nas suas plataformas e eventualmente vão sim investir também no escoamento para que possa garantir de novo a ideia do fluxo do óleo. Né? Eu preciso garantir aqui, eu preciso assegurar que esse gás vai fluir no tempo necessário para que o projeto não sofra qualquer tipo de atraso. Então, por mais que não seja o core de uma empresa de petróleo investir em gasodutos, seja ele offshore ou onshore, ele acaba investindo nessas soluções para garantir o seu projeto, a sua decisão de investimento anterior no upstream. Agora,
E eventualmente isso pode vir a ser desinvestido depois. E a gente tem visto agora a Petrobras também dizendo que as suas rotas offshore, a tendência é que haja um desinvestimento das rotas que ela construiu junto com parceiros no pré-sal, né? Então, quando eu olho para o upstream e para o escoamento, eu acho que eu vejo claramente as oil companies majoritárias ali naquele investimento. No caso do processamento, eu também tenho uma ponta super importante, porque ela também se comunica com o upstream, à medida que é uma fase que ela é essencial para que esse gás possa de fato entrar nos sistemas de transporte e finalmente cheguem até seus pontos de consumo. Só que ali, como esse gás do pré-sal, né, e o gás que o Brasil produz hoje, ele tem um gás bastante rico, um gás que tem muita matéria-prima petroquímica, tem muito GLP, é o gás de cozinha, né, tem muito propano, tem muito butano, tem muitos líquidos, né, que a gente chama, a gasolina natural, que é o C5+. Eu posso ter aqui agora outros players ou outros atores aparecendo, como, por exemplo, distribuidoras de gás de cozinha, por exemplo, de GLP. Podem ser investidores naturais numa UPGN em parceria com esses oil companies. Para capturar a parcela que interessa. Exatamente, porque a oil company, se ela vai vender o gás, ela está interessada com o gás, que já é um risco bastante relevante para a atividade de petróleo. Agora, entrar no mercado de GLP, no mercado de líquidos, talvez não seja o core dessas empresas. Então, se eu tenho um outro player, com outro perfil, um outro investidor, que seja um off-taker dessa matéria-prima, eu tenho aqui um casamento perfeito, porque eu acesso a matéria-prima de forma competitiva, né, como off-taker aqui, e ao mesmo tempo eu vou otimizar, trazer uma eficiência para o investimento bastante interessante. Então veja que eu saio do upstream bastante oil companies, com perfil bastante de empresas de petróleo, para chegar já no processamento com a possibilidade de haver certas parcerias, né? E quando eu avanço dali em direção ao mercado, claro que investimentos em transporte, nós temos empresas de transporte hoje já bastante competentes, né? A NTS constituída com a Brookfield sendo a sua principal acionista, temos lá agora a Engie com a NTN, a TBG, que certamente vai passar por um processo de desinvestimento, né, da parcela da Petrobras também nos próximos anos. Aqui eu tenho empresas também bastante competentes que podem investir não só em eventuais expansões do gasoduto, mas também em estocagem, que é uma atividade que nós não temos no Brasil hoje, que será essencial no longo prazo. Então são investidores que poderão também investir nesse tipo de atividade. E quando nós chegamos na comercialização, a polaridade ela impera, porque eu posso ter investidores constituindo comercializadores, eu tenho a comercialização de energia elétrica já bastante desenvolvida, que são empresas independentes, que têm acesso a capital, que têm investido bastante em tecnologia, e a gente já vê essas empresas agora olhando para o mercado de gás com esse viés, tá? Olha, vamos desenvolver eventualmente uma cadeia aqui, porque eu conheço o consumidor de energia elétrica, eu conheço e eventualmente vai ser o mesmo consumidor de gás, então por que não pensar estratégias conjuntas aqui para garantir esse mercado de gás também. Então veja que nós teremos uma condição de integrar uma série de atores, né? E também nós vemos no lado da indústria um apetite bastante grande para promover soluções. Porque vamos lembrar que o contexto hoje é de completa fadiga tarifária. Então chegamos ao ponto em que não é mais possível sustentar os custos hoje que a indústria paga, né? Então não por outra razão que nós temos presenciado já migrações para outros combustíveis, como biomassa. Então, pense que nós temos hoje indústrias grandes em São Paulo comprando cavaco de madeira para produzir vapor nas suas indústrias e, com isso, diminuindo bastante do seu consumo de gás. Por quê? Questão de custo, né? Então, veja que a gente tem aqui uma combinação muito interessante para inovação, porque eu tenho, por um lado, muita oferta potencial buscando solução, por outro, uma demanda que não cresceu, mas que hoje paga um custo muito alto. Que até substitui o que está usando. Que até substitui, porque não encontra no tempo necessário uma solução. Então eu tenho dos dois lados aqui o que é essencial para que a inovação aconteça, porque eu tenho muita oferta de um lado, necessidade de um lado, e um custo muito alto do outro. Isso tem promovido certas decisões que vão nos levar certamente a encontrar aí soluções diferentes que a gente talvez não estivesse pensando antes. Gostaria de agradecer Rivaldo Moreira Neto pela conversa e deixá-lo à vontade aí para os seus comentários finais. Cavalho, muito obrigado pela oportunidade. E, de fato, a mensagem ela é de otimismo. Ainda que nós tenhamos ainda uma incerteza natural, né, em relação a um processo de abertura como que a gente está vivendo, né, uma transição como nós estamos vendo no mercado de gás hoje, uma transição que não é simples, é bastante profunda, né, uma mudança de modelo bastante forte. Então, é natural que você tenha alguma incerteza, e até alguma insegurança de que se de fato a gente está indo pelo melhor caminho, se ele de fato vai me levar a materializar soluções interessantes,
Mas nós estamos bastante otimistas com o que tem acontecido. Acho que o trabalho feito pelos agentes de Estado, né, pelos Ministérios de Economia, Ministério da Energia, a ANP, o CAD, a própria Petrobras, foi um trabalho brilhante, porque nós conseguimos, com as medidas que foram tomadas, né, por esses agentes, nós conseguimos quebrar um ciclo bastante longo de desconfiança, ou pelo menos de pouca confiança em relação ao mercado de gás. Ou seja, agora eu tenho condição de olhar para frente e pensar que é possível estruturar soluções inteligentes, né, e que me tragam custos mais competitivos, que possam fazer com que a indústria volte a investir, que volte a apostar não só no Brasil, mas também no gás como combustível. Né, no momento de transição energética que o mundo todo olha para, e a indústria certamente, para o que eu posso fazer de forma a ter uma pegada de carbono mais adequada. Então, nós temos hoje uma grande oportunidade no Brasil para, de fato, promover isso, né? E acredito que as variáveis mais essenciais estão lançadas. Acho que eu confio bastante no trabalho da ANP. Ela vai ser certamente reforçada o seu quadro para que ele tenha a capacidade de enfrentar todo o desafio que vai vir adiante, de regular um mercado que vai crescer, né? Então a mensagem é de otimismo. Nós temos muito trabalho a fazer, mas é certo que a competência e vontade não vai faltar nesse setor, porque está cheio de gente sabendo o que vai fazer. Muito obrigado. Grande prazer. Prazer, obrigado. Um abraço. Obrigado, bom dia a todos.